Olá, meu nome é Felipe Lima e esse é o podcast sobre a violência contra a mulher. Violência é o ato de ferir o outro, fisicamente ou não. Infelizmente, hoje em dia existem muitos tipos de violência contra a mulher e cada vez mais esses atos vêm acontecendo com frequência. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, como espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e tortura. Violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, como ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, que é o proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes, vigilância constante, perseguição, contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade. Outro tipo é a violência sexual. Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que confira retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades, como controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, como acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos, que incidem sobre sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir e etc. Agora, vamos falar sobre uma mulher muito importante para a sociedade brasileira, que é a Ana Nery. Ana Nery foi a pioneira da enfermagem no Brasil. Prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, Corrientes e Humaitá durante a Guerra do Paraguai. Ana Justina Ferreira Nery nasceu em Vila de Cachoeira do Paraguaçu, Bahia, no dia 13 de dezembro de 1814. Casou-se aos 23 anos com Isidório Antônio Nery, capitão de fragata da Marinha, que estava sempre no mar. Ana Nery acostumou-se a ter sua casa sob responsabilidade. Ficou viúva com 29 anos quando, em 1843, seu marido morreu a bordo do veleiro 3 de Maio, no Maranhão. Filhos. Ana Nery teve 3 filhos que criou sozinha após a morte do marido.
o cadete Pedro Antônio Neri e os médicos Isidório Antônio Neri, Filho e Justiano de Castro Rebelo. Em 1865, o Brasil integrou a Tríplice Aliança, que lutou na Guerra do Paraguai, e os filhos de Ana Nery foram convocados para lutar no campo de batalha. Voluntária na Guerra do Paraguai. Sensibilizada com a dor da separação dos filhos, no dia 8 de agosto, Ana Nery escreveu uma carta ao presidente da província oferecendo seus serviços de enfermeira para cuidar dos feridos de guerra do Paraguai, enquanto o conflito durasse. Seu pedido foi aceito. Em 1865, Ana Nery partiu de Salvador em direção ao Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de São Paulo. Com 51 anos, foi incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários. Ana Nery começou seu trabalho nos hospitais de Corrientes, onde havia, nessa época, cerca de 6.000 soldados internados e algumas poucas freiras vicentinas realizando os trabalhos de enfermagem. Mais tarde, ajudou os feridos em hospitais de Salto, Humaitá e Assunção. Condecorações. No final da guerra, em 1870, Ana voltou ao Brasil com 3 órfãos de guerra para criar. Foi condecorada com as medalhas de prata geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe. Recebeu do imperador Dom Pedro II, por decreto, uma pensão vitalícia com qual educou sua família. Ana Nery faleceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de maio de 1880. A primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão no Brasil foi fundada por Carlos Chagas em 1923. Em 1926, recebeu o nome de Ana Nery, em homenagem à primeira enfermeira brasileira. O Dia do Enfermeiro é comemorado em 20 de maio, à sua memória. Obrigado. Essa foi a violência contra a mulher e a mulher brasileira importante para a sua sociedade. O que é feminismo? Surgiu como um movimento organizado pelas mulheres na metade do século XIX com o objetivo central a conquista de igualdade de gênero. Se você acredita que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, você acredita no feminismo. O movimento ficou marcado por 3 momentos importantes, também conhecidos como ondas. Primeira, a data do fim do século XIX e meados do século XX foi liderada pelas sufragistas ativistas que reivindicavam os direitos ao voto para as mulheres. A segunda onda se consolidou na década de 1960 e 1970 e ficou bastante conhecida como uma fase de luta pelos direitos reprodutivos e discussão acerca da sexualidade. Como parte desse calendário histórico está também a chegada da pílula anticoncepcional oferecida às mulheres a possibilidade de prevenir a gravidez. Já nos anos 1990 veio à tona a terceira onda, quando a ideia de interseccionalidade entrou em pauta. Ela jogou luz sobre a importância de debater diferentes opressões, de etnia, de classe e sexual, de forma a expor e celebrar as diferentes formas de ser mulher. Durante todos esses anos, algumas feministas se destacaram como figuras centrais do movimento. A francesa Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo, escrito em 1949, é uma delas. É dela a famosa citação: "Não se nasce mulher, torna-se mulher". Entre os assuntos frequentes levantados hoje pelo movimento estão assédio, violência doméstica e sexual, feminicídio, representação da mulher na mídia, desigualdades no ambiente de trabalho, padrões de beleza, maternidade solo, direito sobre o próprio corpo e orientação sexual. A importância de suas bandeiras se comprova nas estatísticas. Em um ranking de 83 países estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil ocupa a 5ª posição como nação que mais mata mulheres no mundo. Apesar de termos a lei mais avançada do mundo no combate à violência doméstica, de acordo com o Instituto Maria da Penha, a cada 7,2 segundos uma brasileira é vítima de agressão física. Em nosso país, as mulheres ainda recebem em média 76,5% do salário dos homens na mesma função.
Além do mais, em 10 anos ganhamos mais de 1 milhão de famílias formadas apenas por mães solos. Ainda que muita gente o critique a fim de deslegitimá-lo, o feminismo se mantém forte como um movimento plural que defende indiscriminalidade, a liberdade das mulheres contra os estereotipos e a favor da popularidade, incluindo de escolhas. Enquanto o machismo oprime até os homens, o feminismo liberta o pedágio imposto aos meninos desde a infância, como forma de validar sua masculinidade, também é um tipo de violência compreendida pelas feministas. Elas defendem que homens também choram, são sensíveis, precisam superar a figura do provedor, devem dividir as tarefas domésticas e podem se relacionar emocional e sexualmente da maneira como desejarem. O feminismo é um movimento organizado e protagonizado pelas mulheres, mas não apenas em prol delas. Portanto, os homens também podem e devem participar dele. Como? Sendo empáticos às suas causas, reavaliando suas posturas e se opondo às atitudes machistas dos amigos. Afinal, é para o bem de todos. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone de Beauvoir, foi uma escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa. Embora não se considerasse uma filósofa, de Beauvoir teve uma influência significativa tanto no existencialismo feminista quanto na teoria feminista. Nascida em Paris, era a primogênita de duas irmãs, filha de um casal descendente de famílias tradicionais, porém decadente. Seu pai era advogado Georges Bertrand de Beauvoir, ex-membro da aristocracia francesa, enquanto a mãe era Françoise Bressault, membro da alta burguesia francesa. Ela estudou em uma da escola católica privada até os 17 anos. Depois de passar no vestibular de matemática e filosofia, acabou por estudar matemática no Instituto Católico de Paris e literatura e línguas no Colégio Sainte-Marie de Neuilly. E em seguida, filosofia na Universidade de Paris, Sorbonne, onde conheceu outros jovens intelectuais. De Beauvoir escreveu romances, contos, ensaios, biografias, autobiografia e monografias sobre filosofia, política e questões sociais. Ela é conhecida por seu tratado O Segundo Sexo, de 1949, uma análise detalhada da opressão das mulheres e um tratado fundamental do feminismo contemporâneo, além de seus romances A Convidada e Os Mandarins. Ela lecionou em várias instituições escolares no período entre 1931 a 1943. Nos anos 1940, ela integrava um círculo de filósofos literatos que conferiam ao existencialismo um aspecto literário, sendo que seus livros enfocavam os elementos mais importantes da filosofia existencialista. Além disso, a autora esteve envolvida juntamente com Sartre e Foucault no polêmico manifesto que tinha por objetivo alterar a idade de consentimento para relações sexuais na França. A autora revela certa inquietação diante do envelhecimento e da morte em livros como Uma Morte Suave, de 1964, em A Cerimônia de Adeus, de 1988, ela narra o fim da existência de seu companheiro Sartre, que havia morrido em 15 de abril do ano anterior. Ela faleceu em 14 de abril de 1986, aos 78 anos de idade, por conta do agravamento de uma pneumonia. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Montparnasse, no mesmo túmulo de Sartre. O feminismo é um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres, que desde sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas igualdade entre os sexos. A história do feminismo teve sua origem nos movimentos sociais que surgiram no período das revoluções liberais, inspirados nos ideais iluministas, tais como a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Nesse contexto, esses movimentos sociais concentravam sua luta principalmente na busca por mais direitos políticos e sociais. O movimento feminista contemporâneo surgiu nos Estados Unidos, na segunda metade da década de 1960, e se alastrou para diversos países industrializados entre 1968 e 1977. A reivindicação central do movimento feminista contemporâneo é a luta pela libertação da mulher. 38% das mulheres com 16 anos ou mais se considera feminista, 56% rejeitam se associar ao feminismo, com os demais 6% sem opinião sobre o assunto.
As mais jovens se identificam mais com feministas, 47%, e as mulheres de 35 a 44 anos, menos de 30%. Berta Maria Júlia Lutz foi uma ativista, feminista, bióloga, educadora, diplomata e política brasileira. Era filha de Adolfo Lutz, cientista e pioneiro na medicina tropical. Foi uma das figuras mais significativas do feminismo e da educação no Brasil no século XX. Berta era cientista, tal como seu pai. Duas defensoras dos direitos das mulheres que vieram nesse período deixaram textos fundamentais para a formação do movimento feminista. Foram Olympe Gorges, de 1748 a 1793, e Mary Wollstonecraft, 1759 a 1797. O que a luta feminista mais busca principalmente é a igualdade de direitos e oportunidades e tratamento entre homens e mulheres, e se desdobram em vários segmentos, chamados de correntes. O movimento feminista luta contra a situação de inferioridade que a mulher ainda vive na sociedade. Os pilares do feminismo são autoconhecimento, autoconfiança e autogestão, os três pilares que podem mudar a sua vida. Existem 4 tipos de feminismo. Primeiro, feminismo negro. Segundo, feminismo interracial. Terceiro, feminismo radical. E 4, feminismo liberal. O melhor tipo de feminismo é o feminismo liberal. O primeiro tipo de feminismo que tem como perspectiva a promover a igualdade entre os homens e as mulheres, por vias institucionais, inserindo as mulheres nas estruturas sem destruí-las. O movimento sufragista é o melhor exemplo dessa vertente. Sou a aluna Rebeca Alana e fiquei encarregado em fazer a parte do trabalho sobre dados sobre feminicídio e uma mulher com importância na sociedade. O número de mulheres mortas fora de casa entre 2009 e 2019 diminuiu 10,6%. Os assassinatos dentro de casa, porém, cresceram 10,6% no mesmo período. Isso é um indício de que há um aumento de feminicídios. A Lei 13.104, conhecida como a Lei do Feminicídio, entrou para o Código Penal em 2015, depois de um amplo debate com a sociedade e de uma comissão parlamentar mista de inquérito que investigou a violência contra mulheres no Brasil. A diferença entre feminicídio e homicídio comum é que o primeiro se trata do crime cometido em razão do gênero da vítima. A mulher é morta por ser mulher. Ainda que constantemente sejam feitas campanhas de informação, esclarecimento e combate à violência contra a mulher, outra pesquisa publicada pelo Instituto Sou da Paz aponta que, no primeiro semestre de 2021, o número de mulheres vítimas de homicídio ou feminicídio aumentou 2,6% no estado de São Paulo. As agressões subiram 5,4%. A violência contra a mulher é historicamente subnotificada. Elas muitas vezes desistem da denúncia ou retiram por medo, diz Carolina. Parte do aumento nos registros tem a ver com as vítimas se encorajando. Mas também existe a dimensão que é a estrutura do machismo. E nisso a gente avançou muito pouco.